encontrar agora Moraes e Luciano Neves, porque Luciano Neves daqui a pouquinho está aqui com a gente e eu quero saber a opinião dos dois. Mas antes, deixa eu dar bom dia aqui para o Edson Moraes. Seja bem-vindo. Bom dia, Samanta. Parabéns pelo aniversário. Muito obrigada. Que você seja muito feliz e que tenha muitas bênçãos e que você continue com muita saúde e competência você tem. Muitíssimo obrigada. Gente, vocês gravaram isso? Depois faz um recortinho e manda pra mim que Edson Moraes é Edson Moraes. Eita! Fim de semana aí de fim de Campeonato Paranaense. Temos, né, um vencedor. Operário levou o título. Antes de eu perguntar aqui pro Moraes qual a opinião dele, né, pra ele falar aí como foi essa trajetória do Operário, se foi merecido ou não, se ele estava torcendo aí para uma outra equipe, vamos conferir aí como foi a final, porque no sábado o Fantasma levou a melhor e venceu ali no tempo normal, ficou empatado em 1-1 e a decisão teve que ir para os pênaltis. Chegou ao fim a edição de 2025 do Campeonato Paranaense. O estadual teve 80 jogos com 190 gols, uma média de 2,7 por partida. O último jogo do campeonato ocorreu no sábado, na final do interior entre Operário e Maringá. O Fantasma contou com o apoio da torcida. Mais de 10 mil pessoas lotaram o Germano Krieger. Só que o torcedor do Fantasma ficou meio preocupado. Isso porque o Dogão começou melhor. O chute de longe de Buga desviou e foi no travessão. Moraes tentou de bicicleta e acertou de novo o travessão de Elias. Logo depois, Matheus Moraes recebeu de Léo Ceará entre os zagueiros e colocou o Maringá na frente. 8º gol do artilheiro do Dogão e também um dos goleadores do campeonato. Matheus Moraes alcançou Iago Teles, ambos com 8 gols. A vitória daria o título ao Maringá, mas logo depois o Fantasma chegou ao empate. Tentativa de Rodrigo Rodrigues e a bola tocou no braço de Max Miller dentro da área. Pênalti marcado pela arbitragem. Vinícius Mingotti foi para a cobrança e deixou tudo igual, 1-1. Aliás, o Fantasma está se especializando em penalidades máximas. O empate persistiu até o fim e a decisão do título foi para os pênaltis. O Operário chegou na final ao passar por Independente São Joséense e Londrina nas penalidades. E ainda teve uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil, ou seja, vivenciou a 4ª decisão por penalidades nessa temporada. O Maringá tentou algo diferente. Trocou o goleiro Demisson pelo reserva João Gabriel, que entrou para a disputa de pênaltis. Mas ele nada pôde fazer no chute de Daniel Amorim. Maranhão deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Neto Paraíba bateu forte, 2-1 Fantasma. Negueba bateu bem e empatou de novo, 2-2. Cristiano recolocou o Operário na frente, 3-2. Cheron bateu bem e igualou a parada, 3-3. Bosquilha, craque do Fantasma, foi para a 4ª cobrança e João Gabriel defendeu, mas o goleiro do Maringá se adiantou e a arbitragem mandou voltar. Na segunda tentativa, Bosquilha bateu no cantinho e marcou 4-3. Júlio bateu no alto e empatou de novo, 4-4. Jean Lucas fez a última cobrança do Fantasma, quase que o goleiro pega. E o arqueiro Elias foi o herói do Fantasma. Defendeu o chute de Ronald, 5-4 e festa do campeão. Festa do bicampeão paranaense. O Operário tem grande experiência em finais do estadual. Essa foi a 16ª decisão, mas o time conquistou apenas o 2º título. Em 17 jogos, o Fantasma teve 7 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. O ataque marcou 25 gols e a defesa sofreu 14. Eu, quando cheguei aqui, não prometi título, né? Eu prometi muito trabalho, que é o que a gente controla, dar o nosso máximo, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar da melhor maneira possível os jogadores e, consequentemente, aumentar a nossa chance de êxito. Deu certo até agora, nós vamos continuar com essa mesma fórmula, né, que é a humildade absoluta e muito trabalho para que a gente possa continuar dando alegria ao nosso torcedor. A cidade, eu só tenho a agradecer a mobilização que foi feita ao longo dessa semana. Tanto eu como os jogadores estávamos verdadeiramente orgulhosos e emocionados quando a gente viu a fila que se formou para a compra de ingresso. A cidade respirou essa final e conseguiu nos impulsionar, né, para uma grande conquista. Isso é mérito dos torcedores que nos apoiaram desde o primeiro jogo. É claro que nós nunca vamos ser unanimidade, né? Sempre vai ter críticas de uma parcela da torcida, mas o que eu vi é que a maior parte dos torcedores apoiaram incondicionalmente. Isso fez com que a gente alavancasse cada vez mais a equipe, diminuísse as oscilações que nós tivemos, principalmente no início da temporada, para ter essa conquista que a gente divide com os torcedores, que foram
participativos e foi uma parte fundamental dessa conquista. E se nós ganhamos o Campeonato Paranaense 2025, esse título é dedicado 100% à torcida do Fantasma. Já o Maringá se consolidou como uma das forças do futebol do interior, fez a sua 4ª decisão do estadual, a 2ª seguida. O time de Jorge Castilho fechou o Paranaense com um dos artilheiros e também com o melhor ataque com 28 gols marcados. A defesa sofreu 20. Em 17 jogos, o Maringá teve 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Apesar do vice, a campanha dá moral para o Dogão, que vai disputar a Série C do Brasileiro. A estreia vai ser no dia 12 de abril contra o Guarani, em Campinas. E o Operário é um dos 3 times paranaenses na Série B do Brasileiro. Na próxima sexta-feira, estreia contra o Criciúma, em Santa Catarina. Ou seja, pouco tempo para curtir o título. Mas até lá, o torcedor tem motivos para comemorar o bicampeonato do Paranaense. Parabéns, Operário! Tá aí, ó, Operário comemorando, né, essa conquista aí do Campeonato Paranaense. Para falar sobre esse assunto, vou trazer Luciano para conversa, já que, ó, o time tá aqui, ó, de peso. Eu vou pedir licença e vou sair, porque eu vou acompanhando aqui os comentários que estão chegando pelo @TarubáEsporte. Aproveita para mandar o seu recado lá, ó. Luciano Neves, Edson Moraes, o espaço é de vocês. É? Por favor, por Então, favor. licença. Daqui a pouquinho eu volto. Edson Moraes, Meu amigo, bom você dia, tá bom? meu. Bom dia. Bom dia. Ótima semana. Morezão, nós já conversamos um pouquinho lá na redação, enfim, te pergunto. Justa conquista do Operário de Ponta Grossa e teve uma queixa também por parte do Maringá, uma interferência da arbitragem nos resultados. Essa queixa, ela se justifica também ou não, na tua visão? Não, assim, houve justiça na conquista do Operário, como seria justo também que o Maringá, se o Maringá fosse campeão paranaense, pelo campeonato que fizeram, tanto a equipe do Maringá quanto a equipe do Operário. Eu acho que o Maringá foi, inclusive, um pouco mais regular que o próprio Operário, que apresentou uma certa oscilação dentro da competição, mas na fase aguda do campeonato, o Operário foi muito competente e foi muito eficiente também. Em relação às queixas do Maringá, eu não concordo com elas, porque a queixa do Maringá é do pênalti que foi marcado pelo árbitro não ter ocorrido, não foi... A bola bateu Exatamente. literalmente na mão do jogador, foi pênalti claríssimo. Aí são os lances do Maringá. Esse foi o gol do Matheus Moraes. Olha o lance do pênalti de novo aí. Um belo jogador, o lance do pênalti. Depois, aí não houve a câmera fechada mostrando, mas foi pênalti. Não tenho que reclamar a equipe do Maringá. Na verdade, na leitura do jogo, Luciano, você também assistiu o jogo, aí o gol do Maringá, 1-0. Nesse 1-0 do Maringá, o Maringá já poderia estar vencendo por 3-0 a equipe do Operário. O futebol, ele é feito, na minha concepção, na minha visão, ele é feito por 3 fatores importantes, fundamentais para o futebol. Ou seja, competência, inteligência e eficiência. A competência do treinador. A inteligência e a eficiência são dos jogadores, né? Quer dizer, o jogador tem que ser inteligente para criar uma jogada e o jogador tem que ser eficiente para concluir essa jogada, para converter essa jogada, para fazer o gol nessa jogada criada. Então, esses são os 3 fatores mais importantes do futebol. Repito, competência, no caso específico, é o treinador, né? Aí, o caso da inteligência e a eficiência. O Maringá não foi eficiente para concluir as jogadas que foram criadas. A equipe do Operário foi eficiente, principalmente no segundo tempo, foi bastante eficiente e foi também competente, porque segurou um pouquinho, equilibrou o jogo, o Maringá cansou, o Operário também cansou um pouco e foi para o jogo. No aspecto da competência, o Jorge Castilho é realmente um treinador comprovadamente competente. Só que eu acho que ele se equivocou na troca dos goleiros para as cobranças de pênaltis. Concordo. O goleiro da equipe do Maringá, quando ele defendeu, aí o Bandeira marcou que o goleiro se adiantou e não pode se adiantar. Quer dizer, você não pode fazer aquilo que não deve, e ele se adiantou. Mas ele não se adiantou apenas naquele gol que ele defendeu. Em todos os chutes, ele se adiantou. Significa dizer que se fossem convertidos, quer dizer, se ele tivesse defendido os outros chutes, teria havido o retorno da cobrança e provavelmente levaria o gol. Olha a defesa que o goleiro da equipe do Esse foi o Operário Elias. fez.
Inclusive, Moraes, aproveitando o teu gancho, eu estava acompanhando a transmissão no sábado, eles disseram o seguinte, a escolha do João Gabriel no lugar do Davidson, que tem uma história gigantesca em termos de Maringá, o Jorge Castilho havia treinado decisão por pênaltis, uma cobrança de pênaltis ao longo da semana, e o desempenho, o aproveitamento do João Gabriel tinha sido muito melhor que o desempenho do Davidson, enfim. E esse fato da troca do goleiro, se a gente voltar um pouquinho no tempo, 2014 ocorreu na Copa do Mundo, nos Jogos da Holanda, um nas quartas de final contra a Costa Rica e outro contra a Argentina nas semifinais, em que o técnico holandês, que era o Louis van Gaal na época, ele tira o Silensen, titular, para colocar o Krul reserva. Na primeira vez que a Holanda fez isso contra a Costa Rica, surtiu efeito. O Krul foi decisivo numa disputa de pênaltis, colocou na semifinal. No entanto, contra a Argentina nas semifinais não deu certo. Foi o que o Jorge Castilho tentou repetir, então, no último sábado. Ele é competente, né? Quer dizer, ele é quem treina a equipe. Nós não somos setoristas da equipe do Maringá para saber como as coisas acontecem, digamos assim, nos treinamentos, nos coletivos da equipe do Maringá. Mas, na minha visão, até porque, eu não sei, eu não gostei do goleiro, como é o nome dele? Gabriel? O João Gabriel que entrou no João Gabriel, que é o goleiro reserva da equipe do Maringá. Eu realmente não gostei do comportamento dele nas cobranças de pênalti. Então, provavelmente tem ocorrido nos treinamentos que o Jorge Castilho tenha gostado, justamente esse fator dele se adiantar e defender. Desculpe, aí, o Jorge Castilho não vai mandar voltar a cobrança, então valeu. Mas ele se adiantou em todas as cobranças da equipe do Operário. Significa dizer, se ele tivesse defendido as demais cobranças, teria voltado a cobrança e provavelmente não teria defendido. Um outro aspecto, ele defendeu uma bola que foi batida no seu canto esquerdo, que ele defendeu, né? No lance, quando foi refeita a cobrança, ele pulou do outro lado e o jogador do Operário chutou no mesmo canto que ele havia defendido. Eu acho que ali também ele não deveria ter trocado de lado. É aquela coisa da aposta, do arriscar e tal. Eu sou mais do jogo seguro. Mais do jogo seguro. Deixa eu mostrar essa imagem. O Mano está me dizendo aqui que tem uma imagem do banho de gelo que o técnico Bruno Pivetti, como é de praxe após uma conquista de título, os treinadores na coletiva, eles são, digamos, agraciados pelos colegas de comissão técnica, pelo grupo de jogadores, enfim. Bruno Pivetti, primeiro ano dele na frente do Operário de Ponta Grossa, então campeão paranaense, recebeu esse brinde aí. Enfim, durante o início da entrevista coletiva no último sábado, após ter sido campeão paranaense. Moraes, eu faço parte de um grupo da imprensa paranaense, imprensa esportiva, e eles lançaram uma enquete apostando no melhor jogador do Campeonato Paranaense. E, por incrível que pareça, nessa enquete deles, muitos estão apostando no Elias, goleiro do Operário, porque ele foi decisivo nas penalidades contra o Independente São Joséense, foi decisivo nas penalidades contra o Londrina não, porque acho que os dois chutaram para fora, mas no sábado ele fez a defesa do título na disputa de pênaltis, então por enquanto Elias é quem vai sendo considerado o melhor jogador do Campeonato Paranaense. Concorda? Eu vi poucos jogos do campeonato, quer dizer, assisti totalmente o tempo regulamentar de poucos jogos do campeonato. E a maioria jogos do Maringá. O jogador que eu mais gostei é o Rodrigo do Maringá. Camisa 8. Camisa 8. Camisa 8 do Maringá. Achei um jogador excepcional, realmente fantástico, o Rodrigo, jogador do Maringá. Então, portanto, eu, se tivesse que votar na condição de jornalista esportivo em relação a isso, o meu voto seria do Rodrigo, da equipe do Maringá. Tá certo, Moraes. Vou aproveitar aqui que nós estamos em frente ao telão, Edson Moraes, que a gente vai acionar agora o Bruno Rodrigo lá na redação da Tarobá. Vamos ver se ele está prontinho, porque ele vai trazer informações também, informações de seleção brasileira, porque você vai comentar conosco também, e de um evento que vai ocorrer no fim de semana, que é o Moto 1000 GP em Cascavel. Daqui a pouquinho vem o Bruno Rodrigo aqui para fazer a participação dele diária no Tarobá Esporte. Enfim, daqui a pouquinho então o Bruno Rodrigo, Edson, mas segura aí, eu vou passar para a Samanta, porque ela está acompanhando as redes sociais. Será que temos perguntas aí para o Edson Moraes, Samanta Torres? Oi, Luciano. Temos pergunta sim sobre Campeonato Brasileiro. Brasileirão. Já pode fazer pergunta para o Moraes ou você quer... Não, pode. Pode fazer? Pode fazer? Então, beleza. Então, pera lá. Ó, anota aí. O Diego está perguntando o seguinte. Podemos acreditar numa recuperação do Palmeiras ou no Brasileirão quem vai se destacar ainda é o Corinthians? Diego quer saber, Moraes, porque Palmeiras... Verdão, Timão Moraes. Ora, eu acho que o Palmeiras vai fazer uma boa campanha, não aposto no Palmeiras como, por exemplo, uma equipe que vai disputar o título brasileiro desse ano. Os meus destaques
Foi uma rodada só, hein? Uma rodada Mas eu gosto nem tá completa ainda, né, Mauro? eu gosto mais disso, eu gosto muito disso. Né? Eu vi o jogo do Flamengo, em que o Flamengo terminou empatando Com o Inter 1-1. com o Inter, com o seu Internacional de 1-1. Eu vejo o Flamengo como um dos candidatos na prateleira de cima do Campeonato Brasileiro. O Internacional também tem a sensação de que vai fazer um bom Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, por incrível que pareça, o Corinthians também me deixa uma impressão de que também vai brigar do meio para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Né? Eu vejo isso. O Botafogo fez uma boa partida. Exatamente. Uma muito boa partida da equipe do Botafogo. Tem um detalhe, por que eu falei do Flamengo? Pela forma como o Flamengo está jogando, o Flamengo teve mais chance que o Botafogo no jogo de ontem. E porque o Flamengo jogou sem Gerson, que é o principal jogador brasileiro da função. Jogou sem o Arrascaeta, outro jogador importantíssimo nessa história do Flamengo. E jogou sem o Pedro, que é o centroavante que eu mais gosto no futebol brasileiro. Está em processo final de recuperação, inscrito na Libertadores, né? Então, contando-se com a volta desses jogadores, ou seja, Gerson, Arrascaeta e o Pedro, o Flamengo vai ficar muito mais fortalecido dentro da competição e está jogando futebol muito bem jogado. Futebol do tipo de futebol que eu gosto de ver, né? E sem falar que eu torço muito pelo Felipe Luiz. Tá certo. Torço muito por ele. Acho um cara muito inteligente, um cara que não vai dar certo, não. Já deu certo. Já deu né? certo. Ele tem mais títulos do que derrotas comandando a equipe do Flamengo. Então eu vejo o Flamengo muito bem credenciado para essa competição. Vejo também o próprio Internacional que você torce e vejo o Corinthians apresentando um futebol legal, um futebol maneiro, a equipe do Corinthians. É só começo da competição. Ou, por exemplo, o Grêmio ganhou, mas não me convenceu como sendo uma equipe que vai disputar o título. Eu creio que o Grêmio vai ficar nessa parte do meio para cima da tabela. Com certeza isso deve acontecer, né? E assim o futebol brasileiro eu vejo dessa forma. Já vou destacando a equipe do Flamengo.